Fala, pequeno gafanhoto. Meu nome é Leandro Galvão e este é mais um episódio do Acupuntura Sem Frescura. Na videoaula de hoje, discutiremos a respeito de teoria de canais. Afinal de contas, a nomenclatura correta é vasos maravilhosos? Não sei. Canais curiosos? Não sei. Ou canais extraordinários? Estou lhe respondendo, não sei. Se você quer saber qual é o conceito correto, fica com a gente até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Vasos maravilhosos, canais curiosos, canais extraordinários. Para definir qual que é a nomenclatura correta, pequeno gafanhoto, eu vou retomar aqui novamente os ideogramas chineses que definem esse sistema de canais, que muita gente discute a respeito. Em alguns momentos, o erro de tradução acaba gerando até uma supervalorização dos sistemas. Será que realmente é maravilhoso mesmo? Para a gente entender esse processo, então vamos lá. Esses ideogramas que estão aparecendo aqui na nossa tela são os ideogramas que definem o conceito. Nós temos Qi, Jin, Ba, Me. Qi pode ser traduzido como excepcional ou extraordinário. Jin, todo mundo já sabe que Jin pode ser traduzido como canal. Ba, a tradução é 8, e Me pode ser traduzido como circulação ou como vaso. Então a tradução correta, Qi, Jin, Ba, Me, pode ser traduzido como 8 circulações extraordinárias ou 8 canais extraordinários, 8 vasos extraordinários. Portanto, a definição vasos maravilhosos não é a definição adequada. Tampouco canais curiosos. E qual que é o problema de traduzir e definir o conceito de forma inadequada? Quando eu chamo algo de maravilhoso, como discutido anteriormente, se eu falo que é maravilhoso, gera uma supervalorização do sistema. E essa supervalorização é o que acaba promovendo o erro e a racionalidade clínica de forma incorreta. Por exemplo, se a gente fala que é maravilhoso, num primeiro momento a gente já vai imaginar que esse sistema de canais ele é essencial para o tratamento de tudo e de qualquer coisa. E realmente durante muito tempo foi trabalhado dessa forma. E existem profissionais que é vaso maravilhoso na terra e Deus no céu. Usa vaso maravilhoso para tudo, inclusive para o tratamento de unha encravada. O que acaba sendo absurdo, até porque não existe nenhum canal extraordinário que passa na região da unha, que alcança membro superior, enfim. É uma tradução incorreta. Se a gente for definir a racionalidade clínica relacionada ao sistema de canais extraordinários, a aplicação clínica, a definição do conceito, as generalidades, as síndromes relacionadas aos canais extras, elas são abordadas nos clássicos da medicina chinesa. Existem duas referências importantes. Existe o Nanjing, que é o clássico das 81 dificuldades do Imperador Amarelo. Ele possui 3 capítulos dedicados aos canais extraordinários. A 27ª dificuldade do Nanjing define o conceito e as características principais. A 28ª dificuldade fala a respeito do trajeto dos 8 canais extraordinários e as respectivas áreas de influência. E a 29ª dificuldade compreende os sinais e sintomas que o indivíduo expressa quando um determinado canal extraordinário está afetado. Além do Nanjing, existe outra referência clássica, que foi quando os canais extraordinários atingiram seu apogeu, que é o Qi Jin Ba Me Cao, ou Investigação sobre as 8 circulações extraordinárias. É um texto clássico atribuído à autoridade médica Li Shizhen, foi publicado durante a dinastia Ming, e hoje em dia nós temos a tradução do material em português. Inclusive, eu tô com ele aqui, ó. Qi Jin Ba Me Cao, Investigação sobre os 8 vasos extraordinários. É um material publicado pela editora Ibramec e eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir o conteúdo, adquirir esse material aqui online.
certo? E aproveitando esse momento, vou fazer a propaganda do meu curso. Se você se interessa pelo conteúdo Canais Extraordinários, em breve estaremos publicando a nova data do curso de aprimoramento ou aperfeiçoamento em canais extraordinários. O conteúdo do curso aborda a teoria de base que constrói, né, esse sistema de canais. Além disso, nós discutimos a respeito de trajetos, áreas de influência, pontos que possuem uma conexão sutil com os canais extraordinários, diagnóstico e outros detalhes importantíssimos, que você só vai aprender se matricular no nosso curso. E existe um outro detalhe, pessoal. Por que o chinês chama de canais extraordinários? Para poder explicar direitinho o conceito, eu vou ter que retornar lá para a teoria de canais principais. Sabe aqueles 12 canais principais que vocês aprendem ao longo do curso de formação? Que vocês chamam de 12 canais principais, ou 12 canais primários, ou 12 canais ordinários? A característica principal desse sistema é que esses 12 canais, eles atendem o que nós chamamos de relação ordinária dos órgãos e vísceras. Ou seja, o número 12 é porque existe um canal para cada um dos Zhang-Fu, certo? Por isso que ele tem o nome ordinário. Considerando que os canais extraordinários são em número de 8 e não atendem essa relação ordinária, corresponde aí uma circulação excepcional que apresenta outras áreas de influência, não se conectam diretamente com os órgãos e vísceras, fortalecendo essa relação yin-yang, ele ganha esse nome, circulação ou canal extraordinário. Novamente, de maravilhoso, ele não tem nada. O significado clínico do sistema é atribuído às suas características, aos seus atributos principais e também ao seu trajeto, às suas áreas de influência, que infelizmente na prática clínica acaba sendo muito negligenciado. E existe um outro detalhe. Esses canais extraordinários, dos 8, somente 2 possuem pontos próprios, Rei-Mai e Du-Mai. Os outros 6, que apresentam características próprias, não possuem pontos. O que existem são pontos que possuem uma conexão com o canal extra, ou pontos de cruzamento, ou pontos fenda. E esses pontos são recrutados na prática clínica com o objetivo de garantir o livre fluxo nesses canais extraordinários. E o pessoal que trabalha com canais extras considera muito o que nós chamamos de 8 pontos de confluência. Detalhe, na prática, 8 pontos de confluência durante muito tempo foi traduzido da forma incorreta. É muito comum o pessoal chamar de ponto de abertura e ponto de fechamento. Aí que tá o detalhe, pequeno gafanhoto. Nunca, jamais, na medicina chinesa clássica, foi chamado de ponto de abertura e ponto de fechamento. Esse é outro erro de tradução. Esses 8 pontos, o chinês chama de pontos Bamé Jiaohui, ou 8 pontos de confluência dos canais extraordinários. Não tem nada de abrir e fechar. Existe uma conexão onde você consegue regular o fluxo nesses sistemas. E não tem nada de abertura e nada de fechamento, pelo amor de Deus. Qual que é o problema? Quando o pessoal começou a chamar de abertura e fechamento, o pessoal começou a criar umas sistematizações do nada. Primeiro eu tenho que abrir, depois eu tenho que fechar. Se eu colocar algum ponto além dos pontos de abertura e fechamento, eu tenho que agulhar primeiro o ponto de abertura, depois todos os pontos, por último de fechamento, ou tenho que abrir e fechar os demais pontos, ou seja, uma confusão danada que não é previsto na literatura clássica. Por exemplo, se você pegar esse livro aqui, você vai ver que não tem nada disso. Se você abrir, por exemplo, Zhenzhou da Shan, que fala sobre os 8 pontos de confluência, não tem nada de abrir e fechar. E detalhe, é muito comum na prática o pessoal falar por aí que tem que trabalhar de forma pareada. Primeiro ponto, depois o segundo ponto. E o pessoal ainda fala que se não trabalhar da forma pareada, não reproduz o efeito adequado. Isso também não está previsto na literatura clássica chinesa. Tudo bem? Então, com um único ponto de confluência, você já consegue garantir o livre fluxo no sistema.
Agora existe um detalhe importantíssimo. Os colegas que trabalham com medicina tradicional japonesa seguem outra base teórica para trabalhar com canais extraordinários. Por exemplo, existe uma autoridade médica japonesa chamada Yoshio Manaka, que ele trabalha com os canais extraordinários, utilizando agentes de polaridade, tem uma teoria de base muito bem construída. No agulhamento é previsto sequência, porém essa sequência também está relacionada à aplicação do agente de polaridade, que é o tal do fio de Manaka. Ou seja, existe toda uma teoria muito bem fundamentada, muito bem construída. Afinal de contas, eu não sou um expert em medicina tradicional japonesa, mas tem os colegas aí de testemunha. Yoshio Manaka, ele era médico, ele era poeta, ele era músico, acho que ele era engenheiro. Ou seja, o cara era um monte de coisa, estudou pra caramba e registrou todo o conhecimento que foi propagado e o pessoal utiliza como referência até hoje para aplicação de um dos recursos da acupuntura japonesa. Certo, pessoal? Então o recado que eu tenho para dar para vocês é esse. Então a partir de hoje, não é vasos maravilhosos, que de maravilhoso não tem nada, é um sistema como outro qualquer, que apresenta a característica própria. O que existe são 8 canais extraordinários. E abrir e fechar, gente, esquece. Isso também não está previsto na literatura. Tudo bem? Então agradeço aí a paciência por ter assistido esse vídeo. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.